Que tal ressignificar o medo e transformá-lo em um impulsionador para o seu crescimento? Parece estranho, mas vou te explicar. Fique aqui comigo e vamos entender um pouco mais sobre o medo com um outro olhar. Olá, você está no Comunique Emoção e hoje vamos falar sobre o medo que pode ajudar no seu crescimento. O medo é uma emoção básica e necessária que é acionada quando estamos em perigo. O medo funciona como um mecanismo de alerta e está ligado à sobrevivência com a finalidade de proteção. Se sentimos medo por algo, reagimos de alguma forma e, na maioria das vezes, é fugindo dele. Nesse contexto, a maneira como você interpreta a situação irá determinar se o que acontece é de perigo ou não. Como exemplo, você pode estar em um ambiente e ver uma movimentação suspeita. Por segurança, o seu sistema de alerta é acionado e você imediatamente dá um jeito de sair do lugar. Isso é algo bom porque é um meio de proteção. Essa é a função original do medo. Mas, com a vida moderna, é cada vez mais frequente a presença de medos que são criados pela ilusão e pela mente das pessoas. Pensamentos como: não vou sair de casa porque tenho medo de me relacionar, podem não gostar de mim. Não vou ao médico, vai que eu descubro que tem alguma coisa. É melhor ficar calado, assim não corro risco de me criticarem. Não gostei do que fulano fez, mas deixa quieto. É melhor não contrariar, vai que a amizade acaba. Essas situações são exemplos de como uma pessoa pode criar respostas de perigo sem nem mesmo existir. A interpretação de um fato depende da história que você conta para você mesmo. O medo pode se apresentar também com a sensação de preocupação, angústia, apreensão e também ansiedade. Se você tem algum medo, te convido a partir de agora a enfrentar o medo e adotá-lo como um instrumento para o seu desenvolvimento. Quando você ultrapassa a barreira do medo, descobre que ele nem era tão grande assim, mas a história que você construiu, sim, essa era enorme. Quero ressignificar com você aquele medo que gera desconfortos e algumas limitações. Pode ser o medo de algo que não é real, mas que você criou no seu dia a dia e pode estar prejudicando a sua vida. Algumas vezes o medo pode vir de algo real, mas também pode surgir a partir de coisas que você escutou, histórias que ouviu, o noticiário que assistiu, experiências anteriores suas ou de outras pessoas próximas. A informação se instalou e assim surgiu o medo. Sempre que estiver diante de uma situação de medo, é importante que avalie se ele é realmente um risco ou não. Se pergunte: isso é verdade e está acontecendo? O que de pior poderia acontecer comigo? Quais são os riscos para mim? Fazer esses questionamentos irão ajudar você a compreender melhor a situação e o que está sentindo. Isso é muito importante, porque muitos medos surgem a partir das suas inseguranças e não são reais. Olha só que curioso, eu tenho medo de tubarão por causa dos filmes que assistia na sessão da tarde quando era criança. De forma inconsciente, essa informação do tubarão ficou instalada. Quando adulta, surgiu uma oportunidade de fazer um curso de mergulho. A ideia era fazer um curso só para olhar peixinhos do mar. E no final se tornou uma certificação internacional de mergulhador profissional. Passei na prova teórica, sofri um pouco nos exercícios práticos de piscina e a prova final foi no mar. Para que eu ganhasse a minha certificação, precisava fazer tudo bem certinho. Eu estava no fundo do mar com a minha instrutora, mais uma colega e um cabo guia. Em um dos exercícios de segurança, a minha instrutora precisava acompanhar a colega até a superfície para checar se ela estava fazendo corretamente o exercício. Neste momento, a minha instrutora me deu um sinal para que eu aguardasse e que ela já voltava. Nesse momento, eu gelei, pensei, é agora que o tubarão vem. Quando percebi o meu medo, imediatamente já comecei a racionalizar e pensar: o que faço? Quais as minhas possibilidades? Decidi que precisava me acalmar, deitei no fundo do mar, foquei na respiração, entendi que estava na casa do tubarão e se ele viesse, nada aconteceria, porque eu havia me tornado uma pedra no fundo do mar. Me imaginei literalmente como uma pedra. Essa foi a minha estratégia. Foquei na respiração e poucos movimentos. O tubarão não apareceu, ainda bem. Passei na prova e tirei a
minha certificação. Foi um grande medo vivido. Ele ainda existe um pouquinho, mas sempre enfrento ele e nunca deixei de mergulhar por causa disso. Este é um exemplo de como utilizar o medo ao seu favor. A partir desta situação, me senti mais forte, capaz, vencedora e entendi que não podemos controlar o medo, mas sim encontrar a melhor maneira para administrá-lo. Já parou para pensar o que o medo pode trazer de bom para você? O que você perde quando se rende ao medo e o que deixa de ganhar? Como o medo pode ser uma força para expandir? Me diz aqui nos comentários. Aproveita, curte, comenta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa superar algum medo. Se você tem algum medo e deseja superá-lo, saiba que a única forma de resolver é enfrentando. Este é o único caminho. Se você fugir dele, irá crescer cada vez mais. Ele vai ganhando mais espaço e roubando a sua energia. Até aqui já falei muita coisa e você já sabe o que é o medo, algumas situações que podem surgir e a importância de fazer perguntas para si, com o objetivo de entender a origem do medo e se existe risco ou não. Agora quero contribuir com você e te ensinar uma atividade que pode ajudar a superar um medo. Este é um exercício de identificação e exposição. Pegue papel e caneta, faça uma lista de 1 até 10 e comece primeiro com os medos mais leves até os mais desconfortáveis. Você irá fazer mentalizações que te tragam tranquilidade e depois entrará em contato com o medo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que o primeiro medo que escreveu foi medo de dirigir. Reserve 5 minutos, feche os olhos, visualize você dirigindo, note os detalhes. Você está com um cinto de segurança, o interior do carro está fresco e perfumado, os vidros estão fechados e você está seguro e confiante. O trânsito está tranquilo e todos lhe dão passagem. Você sorri, tem o prazer em dirigir. Diga para si mesmo: eu sou um excelente motorista, é seguro dirigir. Tente fazer essa visualização todos os dias. Depois da visualização, é preciso ir para a exposição e ter um encontro com o seu medo de forma planejada. Reserve 1 hora da sua semana e se permita realizar pequenas saídas de carro. No começo, faça trajetos curtos pelo bairro e conforme for se sentindo mais à vontade, aumente a frequência e expanda para outros lugares. Aos poucos, você vai ganhando confiança e com o tempo, o medo é superado. A frequência ao enfrentar o medo vai gerar novas conexões sobre essa situação. E assim você cria uma nova memória de pensamentos positivos e confiantes. Observe, você deve sempre identificar o medo, definir uma direção e se permitir viver a situação. É isso, se estiver disposto, pode fazer essa prática com os demais medos da sua lista. É importante você entender que tudo passa, inclusive o medo. Encare ele e a cada oportunidade perceberá que ele vai reduzindo. Aos poucos você vai criando novas informações na mente com associações positivas. Quanto mais se expor ao medo, mais fácil será o seu caminho para superá-lo. Para enfrentar o medo, é preciso que seja de forma pensada, cautelosa, planejada, respeitando seus limites e acolhendo suas emoções. Cada caso é um caso e jamais devemos comparar. Não existe um medo maior ou um medo menor. Todos são encarados com o devido cuidado. Só quem sente sabe como é o desconforto. Se os seus medos te incomodam ao ponto de paralisar a sua vida, busque a ajuda de um profissional de saúde mental. Existem formas de você sair dessa e vencer tudo isso. No processo da vida, sempre teremos situações desafiadoras e que trarão medo. Por isso, é importante que entenda esse mecanismo como parte da existência. Saiba que não poderá controlar os acontecimentos, que a melhor maneira de superar essas situações desconfortáveis é desenvolvendo a sua capacidade de questionar os medos, se colocar diante deles e se tornar resiliente para vencê-los.
Quem se deixa dominar pelo medo para no tempo, diminui possibilidades de novos aprendizados e interfere no fluxo da vida. Com este novo olhar, quero te mostrar que, se tiver cautela, atenção e um plano para enfrentar o seu medo, estará protegido e poderá expandir com segurança. Faça as pazes com o medo e comece a observar o que ele deseja te ensinar. Saiba que esses medos que tanto alimenta na mente e no coração também são seus limitadores. Eles podem estar impedindo você de realizar seus grandes desejos. Eu superei e continuo superando o meu medo, que está no oceano, e nele também encontrei a inspiração para o meu trabalho, que é cuidar das nossas águas internas, que são as emoções. Os ensinamentos dos oceanos trouxeram a base do que sou hoje. Veja, no meu medo estava uma resposta e uma inspiração que fez todo sentido para a minha vida. Será que no seu medo existe uma direção para o que você tanto procura? Pense nisso. Por hoje, essa é a reflexão que queria dividir com você. Te espero aqui na próxima semana.